Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter a sua companhia por aqui. Fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição para você, juventude de Cristo. E neste trimestre estamos estudando cartas pastorais, princípios para uma vida bem-sucedida. A lição de hoje é a lição de número 4, falando do tema Cuidando da Doutrina. E muito honrados estamos porque estamos recebendo aqui o comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Pastor, seja muito bem-vindo. Já quero fazer a primeira pergunta para o senhor. Biblicamente falando, o que vem a ser de fato doutrina? Uma pergunta bastante interessante, Tianinha. Porque quando se fala de doutrina, são conjuntos de verdades que fazem parte de um sistema, no caso aqui, sistema religioso. Biblicamente falando, doutrina é tudo aquilo que encontra-se em 2, 3 ou mais lugares das Escrituras. Então, como o nosso foco aqui é a palavra de Deus, doutrina aqui é tudo aquilo revelado por Deus que encontra apoio nas Escrituras. Sendo assim, temos a doutrina da salvação, temos a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da escatologia. Isto são doutrinas. E é importante delinear bem isto, porque existem bons modos e existem doutrinas. Agora, as boas doutrinas geram bons costumes e bons modos. A doutrina deve ser preservada. A igreja primitiva, quando nós olhamos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, está lá, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina dos apóstolos era essa? A doutrina que Cristo estabeleceu acerca do Evangelho. Qual era a doutrina central? Vida, ministério e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina, então, deve ser zelada. É por isso que nas cartas pastorais Paulo vai enfatizar muito: tenha cuidado da doutrina, porque a doutrina serve de parâmetro. A doutrina é aquilo que vai nos dar identidade. Por exemplo, quando nós olhamos no contexto assembleiano, uma das doutrinas que nos define é a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo, que tem como característica inicial falar em outras línguas. Isso é uma doutrina que nos identifica como pentecostais. Então, a doutrina ela vai trazer uma identidade para a igreja. Por isso que nós não podemos abrir mão das doutrinas estabelecidas pelo Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitas igrejas se perderam, porque a sedução é muito grande, a sedução de um evangelho mais fragilizado, a sedução de inovações, de técnicas, mas não podemos nos ceder a este encanto. Vamos ficar com a doutrina. A doutrina é bem melhor, principalmente quando ela é bíblica, cristocêntrica e causa mudança na nossa vida. Entendi. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Pastor, como podemos ter uma doutrina sadia no meio de um mundo com tantas inovações? É um desafio para nós, esta pergunta, porque vivemos uma época de um verdadeiro fast food religioso, onde algumas igrejas estão priorizando técnicas, estão priorizando mensagens de autoajuda e esquecendo daquilo que realmente traz consistência na igreja. Isso é interessante, porque Paulo vai dizer para zelar da doutrina, tendo cuidado da doutrina. De que maneira? Nós estamos aqui hoje gravando o subsídio da lição de escola dominical. E um dos meios de zelar da doutrina é a escola bíblica dominical. É o momento em que nós temos a oportunidade de estudar a palavra, de nos alicerçar mais dentro da palavra de Deus. É algo que não podemos abrir mão, porque é na escola bíblica que nós vamos
nos alicerçar, aprofundar no conhecimento bíblico. Um outro culto que é quase que tradição nas Assembleias de Deus é o culto de ensinamento, nas terças-feiras. Cultos onde o líder espiritual, o pastor da igreja, o anjo da igreja, tem uma palavra de orientação para a edificação do corpo de Cristo. São dois cultos que servem muito bem como termômetro espiritual de uma igreja no quesito de doutrina. Infelizmente, vivemos dias onde os nossos cultos, com maior aderência, são os cultos de domingo à noite. Mas se nós quisermos uma igreja forte, uma igreja consistente na palavra de Deus, deve-se investir na escola bíblica dominical e também nos cultos de doutrinas. Que nós jamais venhamos abrir mão disso. O mundo está aí oferecendo enésimas propostas para um culto melhor, como encher a sua igreja, como ter vários adeptos. Mas nós não podemos esquecer que não é apenas a quantidade, mas a quantidade com qualidade. Que nós venhamos sim granjear muitas almas, que nós venhamos sim superlotar nossas igrejas, mas além de tudo isso, ter membros alicerçados na palavra, como diz o texto sagrado, que não sejam mais levados por vento de doutrina, mas que sejam gerados, criados numa estrutura, a estatura de Cristo. Que Deus nos abençoe a cada dia mais e que jamais venhamos abrir mão da verdade, porque a verdade liberta. A verdade nos indica o caminho a seguir. Deus abençoe a nossa vida. Muito bem, a editora Betel está disponibilizando para você, Juventude de Cristo, o PIL, que é o Programa de Incentivo à Leitura a todos vocês, para complementar ainda mais o seu conhecimento nos estudos da palavra. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Juliana Nascimento. Seja muito bem-vinda. Juliana, o que você trouxe para nós no PIL desta semana? Muito obrigada, tia Aninha. Para mim é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui mais uma vez no Conectados na Lição. Bom, o tema do PIL dessa semana é a importância da apologética. E se tratando desse assunto, eu já quero fazer a pergunta para o pastor César Rosa. Pastor, afinal de contas, a juventude quer saber qual é a diferença entre doutrina e apologética. Bem, Juliana, nós falamos aqui de doutrina, que são verdades, são princípios que encontramos dentro da palavra de Deus. A apologética é a afirmação disso, é a defesa disso. A palavra apologética vem de defesa da fé. Na história da igreja encontramos duas palavras interessantes, que é polemistas e apologistas. Os polemistas não tem nada a ver com polêmicos. Polemistas é porque eles atuavam dentro da igreja no sentido de mitigar o problema das heresias que aconteciam. Então eles trabalhavam dentro da igreja no sentido de reforçar a verdade, no sentido de consertar aquele conceito errado que as pessoas tinham dentro da igreja. Porém, os apologistas são aqueles que atuam fora da igreja no sentido de defesa da fé. Eles fazem frente às ciências, fazem frente à filosofia, à sociologia e todo aquele sistema que tenta neutralizar as verdades cristãs. Então, é basicamente isso. A doutrina é o conhecimento que temos das verdades estabelecidas por Deus. Já a apologia é a maneira como nós defendemos. Pedro mesmo, em sua epístola, ele vai dizer que nós precisamos explicar, dar resposta, da esperança que existe em nós. Eu sei que não é todo cristão, existem pessoas que são preparadas para isso, para serem apologetas, para defender os ensinamentos cristãos frente aos meios de comunicação que existem por aí. Então, a doutrina
é algo mais circunscrito ao ambiente cristão, enquanto a defesa da fé se faz por meio daqueles que defendem a fé cristã. Nós precisamos trabalhar nessas duas frentes. Sabe por quê? Porque é a partir do ensinamento dentro da igreja que nós vamos criar pessoas abalizadas na defesa da fé. Desse modo, também dentro da questão da apologia, mostraremos para aquelas pessoas que não estão dentro da igreja, mas que têm as suas dúvidas no que diz respeito às doutrinas cristãs, a quem sabem terem as suas opiniões mudadas pelo poder transformador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós venhamos atuar, que nós venhamos trabalhar, que nós venhamos ter pessoas que realmente estejam abalizadas na palavra para defender a fé cristã frente a esses movimentos que a cada dia mais surgem, tentando deturpar os ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e que a cada momento você venha buscar o conhecimento de Deus na sua vida. Uau! Conectou? Lembrando a você que o nosso comercial está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Cartas Pastorais, Instruções para uma Jornada de Sucesso, do nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Poderá assim proceder num desses telefones que está passando na sua tela. Lembrando a toda a Juventude de Cristo que lá na nossa loja virtual você poderá adquirir a sua Bíblia do Culto Jovem. Olha, arrojada para a juventude que não perde tempo de ser edificada à luz da palavra. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se Deus quiser, na próxima semana estaremos voltando com mais um Conectados na Lição com um novo tema, Moldados pelo Caráter de Cristo. Nós te encontramos aqui. Deus abençoe e até lá!